Paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa criança. Por todos que estão aqui, né? Eu estava meditando e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? 1 Samuel, capítulo 22. Que o teu louvor seja a resposta. Que a tua boca seja uma bênção para as nações. Só estava eu e Deus ali em cima. E eu pedi ao Senhor. A gente sempre estuda, né? Mas Deus me deu uma palavra e Deus confirmou através do seu louvor. 1 Samuel capítulo 22. Aquele que tiver com dificuldade de achar a palavra, tá aí os obreiros. Cadê o Ricardinho? Tá aí, o Leca tá aqui, tá sentado, mas vamos levantar e ajudar. Você que está sem Bíblia aí, vai dizer assim: quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Você tem a Bíblia já na mente, meu. Esse cara aqui é bigode. Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor. Vai dizer assim: e Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Qual é o nome da caverna? E Davi se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam felizes. Está escrito assim? Está escrito como aí, igreja? Fala mais alto. Fala mais alto. Em aperto. E todos os que estavam com suas dívidas pagas. Eles estavam como? Quem está com dívida aí, dá glória a Deus. Então você está no lugar certo. Todos que estavam endividados. Todos os que estavam felizes e com espírito de alegria. Está escrito assim? Eles estavam como? Em algumas traduções está amargurado de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa e de Moabe, e disse ao seu rei: deixai estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. O que Deus há de fazer de? Trouxe-os perante o rei de Moabe. E com este moravam por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. E então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Curva a sua cabeça. Vamos orar pela palavra do Senhor. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. A nossa fragilidade humana, Senhor, é notória. Senhor, por mais que nós tentamos, ó Deus, ó Pai, nós sabemos que somente a Tua graça, meu Deus, ó Pai, nos basta. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza que nós temos, ó Deus. Quando nós pensamos, ó Deus, que vamos desistir. Quando nós pensamos, ó Deus, que a gente vai parar, ó Deus. Quando a gente pensa que tudo acabou, a Tua mão forte vem para nos ajudar. Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor fale conosco de uma maneira especial, ó Deus. Nos corrija, nos ensine e nos encoraja. Porque, meu Deus, ó Pai, para onde iremos se só Tu tem palavras de vida eternas? Senhor, meu Deus, ó Pai, não nos limita às paredes, Senhor. Mas que possamos ser, meu Deus, ó Pai, Seus servos, Seus amigos, ó Deus, ó Pai, Seus filhos, aonde quer que nós estejamos. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar aplaudindo o Senhor, que Ele é bom. O texto que nós estamos lendo é um texto maravilhoso. Davi
É um herói de guerra. É um dos homens mais respeitados até hoje em Israel. A história de Davi atravessou fronteiras, gerações. A história de Davi até hoje, cada pessoa que lê tem um encorajamento, tem uma história. A história de Davi faz muitas pessoas se identificar com alguns processos que estão vivendo. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, Deus fez eu entender uma coisa interessante. Que todo processo com Deus, ele dói, ele machuca, ele fere. Todo processo com Deus faz você viver aquilo que você não queria viver. Mas se você estiver vivendo um processo com Deus, saiba que a vitória também é certa. Há momentos na minha e na sua vida que nós precisamos entender que nem sempre confrontar é a coisa certa. Existem momentos na minha e na sua vida que nós temos que fazer como Jesus fez. Jesus, uma certa feita, ele se retirava do lugar. Quando ele via que a perseguição aumentava e ele, para não perder o propósito, por mais que o confronto ainda fosse bom, ainda que o confronto, ele gostava do confronto, ele não fugia do confronto. Mas tinha hora que Jesus tinha que sair e se retirar para que o propósito que Deus tinha na vida dele não fosse por água abaixo. E muitas das vezes na minha e na sua vida nós não vamos vencer somente no confronto, mas nós vamos vencer de joelhos dobrados. Existem momentos na minha e na sua vida que reclamar, falar, fazer tudo o que você achar que você deve para chamar a atenção de Deus, espernear, questionar. Esses momentos na nossa vida sempre vão acontecer, mas existem momentos que você precisa ficar em silêncio e somente orar. E momentos em que você vai se apresentar diante de Deus e de joelhos você não vai ter palavras. E nós vamos ver que na Bíblia nós vamos ver várias referências de pessoas que de joelhos, mesmo sem palavras, alcançou a sua vitória. Nós vamos ver que Deus, para aperfeiçoar a fé de Ana, colocou uma penina na vida dela, para que ela não tivesse palavras para entrar naquele lugar de oração. Penina roubou as palavras de Ana. Penina roubou a adoração por um tempo de Ana. Penina, um certo tempo, roubou a tranquilidade e a paz de Ana. Mas até Ana entender que ela tinha que entrar no lugar de oração. E quando você entra no lugar de oração, mesmo que você não tenha palavras, mas que você tenha o seu coração voltado ao Senhor, a Bíblia é bem clara, e ela diz assim, ó, perto está o Senhor, de um coração aquebrantado. E eu estava conversando com alguns amigos no salão, e eu falei assim uma coisa importante, Deus tem suas maneiras de nos quebrar. As maneiras de Deus nos quebrar, elas são extraordinárias. Muitas das vezes você está num relacionamento maravilhoso. Talvez os seus filhos estão uma benção, sua casa está uma benção, sua esposa está uma benção, seus amigos estão uma benção, tudo está uma benção. Mas muitas das vezes você não está na comunhão que Deus queria que você estivesse. Porque todas as vezes que a gente está em um confronto, toda vez que a gente está em um momento de confronto, em um momento de perseguição, todas as vezes que a gente está passando por algum processo, parece que há um dispositivo em nosso corpo que nos faz estar mais perto de Deus. Faz a gente orar mais, faz a gente buscar mais. Todas as vezes que Deus nos espreme, que Deus nos faz passar pela Deuteronômio 8 e nos faz entender que amigos vão ficar de lado, que família vai ficar de lado, que filhos vão ficar de lado, que não vai haver ninguém, você vai passar pelo deserto sozinho. Muitas das vezes você vai ver aquelas lágrimas correr no seu rosto, e aí é Deus falando com você de uma maneira especial. É Ele dizendo para você assim, ó, tá vendo esta lágrima que rola no seu rosto hoje? Essa lágrima, ela só rola no seu rosto hoje porque eu permiti que um processo alcançasse você, para você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós temos que entender isso, porque muitas das vezes Deus nos afasta de tudo. Em Jó, no seu capítulo 19, versículo 14, a Bíblia vai dizer que Jó vai reclamar de algumas situações. Ele vai dizer que os amigos que era íntimo dele abandonou ele. Pois Jó, quando ele estava sem lepra, quando ele estava com a sua casa abastada, quando ele estava vivendo a sua riqueza, seus filhos estavam à mesa, sua mulher estava uma bênção, dando ordem às criadas,
e ela estava vivendo uma vida boa, ela estava vivendo uma vida regalável diante de Deus, os seus amigos frequentavam a sua casa, a sua família frequentava a sua casa. Mas chegou a hora de Jó viver o luto dele. Chegou a hora de Jó viver o processo de conhecer a Deus. Chegou a hora de Jó viver aquilo que seus amigos, seus parentes, sua família não iriam entender. Mas somente ele e o Senhor, naquela jornada, iriam entender o que estava acontecendo. A Bíblia diz que no capítulo 3, Jó, ele ainda não questionou, até o capítulo 2 ele não questionou o Senhor, mas sentaram 3 amigos com ele, e um quarto ficou calado, e a Bíblia diz que aqueles amigos ficaram do capítulo 3 até o capítulo 37, questionando a Jó, perguntando por que aquelas calamidades aconteceram. Por que ele perdeu os filhos se ele era um homem fiel a Deus, era fiel aos negócios, era fiel aos amigos, ele ajudava o órfão, a viúva, ele compartilhava os seus bens, ele não era um homem ganancioso. A Bíblia vai dizer que Jó, ele disse algo importante, ele disse que com seus próprios olhos ele nunca cobiçou sequer uma mulher, e se ele tivesse cobiçado uma mulher que não fosse a dele, ele mesmo dizia isso, ele falava assim, eu quero que alguém deite sobre a minha mulher, porque eu sei a fidelidade que eu tratei o meu casamento como minha vida conjugal. Jó era um homem fiel a Deus, temente, se desviava do mal. Mas do capítulo 3 até o 37, por causa de 3 amigos que não tinham coerência, que não tinham sabedoria, não tinham habilidades espirituais, não eram processos que eles estavam vivendo, eles sentaram para questionar Jó. Nos 7 primeiros dias eles perguntavam, depois dos 7 era questionamento, e era indagação e era acusação diante de Jó. No capítulo 4 eu fico maravilhado quando ele recebe essas palavras que me faz entender o quão é sobrenatural viver com Deus. Você agora, Jó, que dizia sobre a justiça de Deus, você que falava que Deus era tudo para você, porque agora passando por tudo isso está temendo e não está confiando no Senhor? É muito fácil você chegar em alguém que está vivendo um processo e dizer assim, você precisa confiar. É muito fácil você chegar para alguém que está no estado de depressão, é muito fácil você chegar no estado de alguém que perdeu um filho, de alguém que está em um processo espiritual, talvez vivendo uma separação conjugal, vivendo alguma coisa, é muito fácil você opinar. O difícil é quando a gente vive na pele. É por isso que Jesus, quando ele vai escolher os discípulos para liderar, ele não vai escolher homens que apenas vão chegar no lugar, vão colocar a armadura, vão estar com a espada na mão e vão guerrear uma guerra. Não, ele tem que chamar homens para viver o processo com ele. Ele tem que chamar homens que entendam o que é lágrimas nos olhos, o que é uma vida de sofrimento, o que é carregar a marca, o que é viver em naufrágio, o que é apanhar porque pregou, o que é sofrer, o que é passar por causa do Evangelho. Porque você pode ter passado tudo lá atrás, quando você vivia no mundo. E é interessante isso. Quando nós estamos no mundo, você enfrenta tudo, mas quando você está na presença de Deus, o primeiro processo que você passa, você quer desistir, quer abandonar, quer largar, quer deixar Jesus por qualquer prato de lentilha. A Bíblia vai dizer que os processos diante de Deus, eles são maravilhosos. Então Jó, só dando uma frisada aqui, no que eu entendo de Jó, que no capítulo 19, no versículo 14 em diante, ele questiona, ele fala, cadê os meus amigos íntimos? Cadê aqueles que frequentavam minha casa quando o banquete estava lá? Cadê aqueles que estavam comigo quando a churrasqueira estava boa, quando eu estava agora resolvendo o problema deles? Cadê os meus amigos? Aonde eles estão agora? Porque eu procuro e não vejo. E a Bíblia vai dizer que os seus criados, Jó chamava, e os seus criados não queriam nem obedecer ele. Sua mulher, o hálito de Jó era intolerável à sua própria esposa. Ele fedia porque o seu corpo estava com lepra. Na sua vida ele estava vivendo um processo. Quem olhava para ele falava, é um derrotado. Era um homem que sentava na praça e quando alguém passava, falava, aí vai um homem honesto, um homem bom, justo, que Deus abençoa. Mas quando ele estava vivendo um processo, muitas pessoas julgaram ele. Mas Jó tinha que viver os dois lados da moeda. Ele tem que viver a glória, dos prestígios, aquilo que o homem faz quando você está bem. Mas você também tem que conhecer o lado ruim do ser humano. Você tem que conhecer o lado em que a hora que você precisa de um abraço, você não tem. A hora em que você precisa de um socorro e você não é socorrido. Você precisa viver o que Jesus viveu na cruz, quando ele está lá morrendo por nós. Alguém disse para ele, você ajudou tantas pessoas, por que você não desce dessa cruz? Essas são palavras para Jesus de Nazaré.
E você acha que eu e você, que estamos caminhando para ir para a glória, não iremos passar processo nenhum? Por isso que eu sempre falo e repito, até quando a gente dá ali o DNA, eu falo, todo ser humano, todo homem que vai se aproximar diante de Deus, ele não pode liderar com sentimentalismo. Ele não pode colocar a sua família, ele não pode colocar alguém, porque ele tem um sentimento. Não, ele tem que ouvir a voz de Deus e deixar que Deus faça o trabalho dele. A Bíblia vai dizer que Deus vai chamar esse homem. O chamado de Davi é o que mais me impressiona. É que Davi foi chamado, foi escolhido para ser rei sem ter pedido trono nenhum. Foi escolhido para ser rei, e a Bíblia diz que o próprio Deus disse para Samuel. A Bíblia vai nos dizer que Samuel e Deus estavam conversando, porque Samuel, profeta, Leandro, tinha intimidade com Deus, quando Saul estava fazendo tudo errado no reino. A Bíblia vai dizer que no diálogo entre Samuel e o diálogo com Deus, Deus fala assim: fica tranquilo, Samuel. A nação de Israel que eu escolhi, o povo que eu escolhi, Saul é só uma referência humana, porque o rei que eu escolhi, ele está atrás das malhadas, ele é pequenininho, ele não tem estatura, ele não tem a roupa que Saul está vestindo, ele não vai precisar do exército que Saul está. Por quê? Porque tem 40 dias que o gigante está afrontando, tem gente alta, bonita, musculosa, tem gente de tudo quanto é jeito, mas o que eu vou dar para Davi é diferente. Então, para mim, primeiro começar a mostrar como eu sou um Deus sobrenatural, eu preciso trazer para o cenário aqueles que muitos desprezam. Você sabia que uma das coisas mais importantes que nós vemos é porque não tem base bíblica para dizer que a família de Davi rejeitava ele. É uma forma, porque a gente vê algumas coisinhas, nós vamos ver que os irmãos de Davi implicavam com ele. Mas por que implicar com Davi? Porque Davi tinha algo que os seus irmãos não tinham. Vamos ver, se você olhar, nós vamos ver que, olhando para Saul e seu exército, está lá a família de Davi. A família de Davi está lá, seus irmãos são referência. Seus irmãos estão no exército da nação. Você imagina hoje, você poder incorporar hoje, dentro de um exército dos Estados Unidos, ou do Brasil, imagine você lá ser um comandante, um general. A Bíblia diz que Davi era um cara simples, o cara não era nada, o cara era um homem simples. Ele está lá cuidando das ovelhas do pai, mas há uma coisa diferente. Quando nós olhamos aqui, Davi cuidando das ovelhas do pai, você vai entender. Davi cuidava de ovelhas malhadas, fala ovelhas malhadas. Quando você via uma ovelha e ela era totalmente branca, ela servia muitas das vezes para o altar, porque a Bíblia fala que no altar não poderia ter nada com mancha e com defeito. Com mancha e com tinha que ser branco, puro, tinha que ser sem defeito. Todas as ovelhas que tinham uma mancha, que nasciam diferente, elas tinham que ser separadas. Então ela servia para ser tapete, usava a lã para outra coisa, seu leite servia para outra coisa, sua carne servia para outra coisa. Mas a ovelha branquinha ela era separada para ser cuidada de outra forma. As ovelhas que tinham defeito, que tinham esse problema, tinham essa mancha, ela era cuidada por alguém. E a Bíblia diz que Davi era o cara que cuidava das ovelhas malhadas. Por quê? Porque cuidar de quem está bonitinho é fácil. Quero ver você cuidar de quem está sujo. A mancha caracterizava. Agora vamos lá, vamos analisar aqui agora. Se a ovelha estava manchada, Leandro, e ela tinha mancha, e ela não servia para o altar, porque ela era branquinha, não era branquinha, por que então Davi, quando viu o leão e o urso querer se meter com o rebanho, ele pulou e ele correu atrás para salvar ou proteger aquela ovelha? Será que aquelas ovelhas tinham valor para Davi? O que Deus viu em Davi? Viu coroa na cabeça dele? Não. Deus não viu ele lá com roupas igual dos seus irmãos que estavam no exército. Não, o que ele viu lá? Ele viu a ousadia de defender aquilo que mesmo que ele era desprezado, ou a família dele não gostava dele, mesmo que aquelas malhadas não prestavam, mas ele estava disposto a pagar um preço e não deixar o urso e o leão tocar naquelas ovelhas. Sabe o que Davi está nos ensinando? Está nos ensinando o seguinte, presta atenção. É muito fácil eu pegar o camarada bonitinho, arrumadinho, trazer ele para a presença de Deus, ele dá o dízimo de 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, mas pega um viciado de crack, pega a prostituta, pega o ladrão, pega aquele que a sociedade jogou, e aí você vai passar tempo com ele, você vai andar com ele, você acorda de manhã, recebe ele, você vai dormir falando com ele. Aí eu quero ver se você quer realmente cuidar de alguém assim. Ovelhas malhadas não tem valor a alguns altares.
Mas a Bíblia vai dizer que Deus olha para Davi. Davi, ele vai passar seus processos escondido. Por quê? Porque todo homem, eu vi isso aí até com um cara que anda de skate aí. Todo homem que quer realmente viver um processo com Deus, Deus primeiro leva ele para o secreto, não para o público. Porque quem gosta de público, muitas das vezes não tem nada no secreto, sabia disso? Porque quem dá fama e glória, quem quer fama e glória não está querendo o que Deus está querendo dar. É totalmente diferente. Você quer ver? Ó? A Bíblia vai dizer que Davi não disse nas suas orações: Senhor, eu quero ficar lá no exército onde meus irmãos estão. Não, ele não falou isso. Davi não disse assim, ó, Senhor, eu quero estar, Senhor, lá com Saul, fazendo a vontade do Senhor. Não. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele tinha responsabilidade. Ele tinha o quê? Porque é assim, ó, se você não consegue cuidar daqueles que Deus te dá agora, como é que você quer cuidar de outras coisas? Aí, ó como começa. Eu lembro que eu tinha um Corsinha. O primeiro carro que eu tive era um Corsinha. Aí um dia eu fui na escala, a Ed não comprou uma bermuda pra mim, saiu eu e o Marcelo doido com o Corsinha. Bati o Corsinha lá na Cisibeiro. Fiz uma virada a 80 por hora. Sabe o camarada é doido? Bati o Corsinha. Ficou todo amassado. Quando eu estava andando, Deus falou: sabe o que é isso aí? Você é irresponsável. Você não era habilitado. Você quase matou o jovem que estava do seu lado. E tem mais. Por um capricho, você deixou a perder o que eu te dei. Se você não cuidou desse Corsinha que valia 8 mil, como é que eu vou colocar outra coisa na tua mão? Porque se você pede um tênis e você não consegue valorizar ou cuidar, como é que eu vou colocar algo maior nas suas mãos? Aí tem gente querendo algo grande, sendo que não consegue valorizar nem o que está agora. Se você não consegue valorizar o que você tem hoje, como é que você quer algo da parte de Deus? Não tem como. Deus não é irresponsável. Se Deus deixar a terra na nossa mão um dia, o que vai acontecer? Tem gente que você não gosta, tem dia que você está bom, tem dia que você está ruim, e Deus não é assim. As características de Deus não é assim. Você acorda mal, Deus continua sendo Deus. Você acorda no pecado, Deus continua sendo Deus. Você acorda aí traficando, roubando, mentindo, se prostituindo, Ele continua sendo Deus. Deus não faz capricho com ninguém, Ele continua sendo Deus. Então Deus não pode dar. Aí Deus olha para Davi e fala: rapaz, enquanto Saul está lá, tentando agradar o povo, e o povo gosta de Saul. Por que o povo gosta de Saul? Porque a Bíblia diz que quando o líder é verdadeiro, a Bíblia fala: quando o justo governa, o povo se alegra. Só que o problema é que nós estamos num tempo, quando o justo está governando, as pessoas não estão mais gostando do justo. Porque o mentiroso consegue fazer uma meia ungida e arrancar dinheiro seu. O mentiroso consegue fazer uma bexiga e consegue arrancar dinheiro seu no desespero da sua vida, no desespero da vida sentimental, no desespero do processo familiar. Você acaba deixando seus bens na mão de um charlatão mentiroso. E aí a Bíblia vai nos ensinar que Saul era a escolha do povo. Aí Deus falou assim, ó, vive aí com ele. Quando é preciso guerrear contra o gigante, ele vai lá e terceiriza. Quando é preciso guerrear, ele faz a campanha para colocar alguém. Por quê? Porque a toda pessoa, entenda isso, que não consegue vencer sua guerra, ele dá sua guerra para outro. Sabia disso? Ele não consegue, ele fala, vamos ali, ó, que eu vou conseguir. Só que Deus, com Deus não tem como terceirizar não. A guerra é sua, você que vai ter que se levantar e guerrear a sua guerra. Deus já rasgou o véu, para quê? Para você ficar de joelho. Deus já rasgou o véu para você orar. Deus já tirou todo impedimento para você buscar. Então você não precisa de muleta. Se alguém chegar aqui com uma deficiência, ele vai ser curado e vai embora andando. Mas você não precisa de muleta se você está são. Aí olha o texto agora. Davi está lá cuidando das ovelhas. Seu pai não gosta dele, mas ele está lá cuidando. Sua família não concorda com ele, mas ele está lá cuidando. E ele está cuidando daquilo que ninguém quer cuidar. Aí eu estava esses dias conversando, aí uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu fico vendo lá a obra que o senhor faz. Falou desse jeito, presta bem atenção, tá? Eu tenho ousadia para falar isso. E é difícil, pastor, cuidar de pessoas teimosas. Falei, é difícil. Mais difícil é ouvir quem não está vivendo e está querendo dar opinião naquilo que não está vivendo. Sabe o que eu aprendi? Que Deus não levou Moisés para o deserto para Moisés morrer na mão do povo, não. Deus levou Moisés lá para aperfeiçoar Moisés, para quando ele subisse naquele monte, Deus levar ele para a glória junto com ele.
Eu estava falando com meu irmão mais velho hoje, o Josimar. E aí eu falei para ele assim, eu falei, vou te contar uma historinha judaica, que muitas das vezes está até aí, quem gosta do TikTok vai ouvir aí muitas das vezes. Um homem, um pastor, sempre cuidava de um homem. E esse homem era um mendigo, ele dava dinheiro para o mendigo. Ele passava lá, ele dava esmola para o mendigo, ele dava comida para o mendigo. E o mendigo sempre xingando ele, Rodinei. Olha, não, você me dando comida, eu não te pedi nada. E ele sempre xingando, o mendigo sempre xingando ele. Aí um dia o mendigo se injuriou e falou para ele assim, vem cá, porque toda vez que você está aqui me dá comida e eu não quero, eu não te peço nada, você me dá roupa, me oferece banho, me dá dinheiro, por que você faz isso? Ele falou assim, ó, você é uma ferramenta de Deus na minha vida. Ele falou, sou uma ferramenta sim, é que Deus me ensina a como não se comportar com pessoas igual você. Porque tem gente que vai comer, beber, tem gente que vai ter o recurso, tem gente que vai ser ajudado e vai continuar sendo ingrato para o resto da vida. Porque a pior coisa do mundo é a ingratidão. Nós temos que ser gratos a Deus, sim ou não? Meu amigo, nós estamos bonitinhos aqui hoje, eu vou visitar o hospital, meu amigo, eu saio de lá, eu sei o que eu estou falando, tem coisas que nós temos que agradecer, filho. Se você está comendo, bebendo, se você está vivendo uma vida boa hoje, entenda uma coisa, há momentos na sua vida que você tem que aproveitar. Então tem pessoas que elas vão viver esse processo e elas vão ficar com a ingratidão para sempre, vão morrer, vão ser enterradas e a ingratidão vai morar no coração delas. E você tem que entender, muitas das vezes você não foi colocado lá para você ser um besta, um bobo. Não, é que Deus está te ensinando a ter comportamento diferente. Toda vez que Deus te colocar perto de alguém que não ora, você vai ter que orar mais. Toda vez que Deus te colocar perto de um mentiroso, você vai ter que ser verdadeiro. Toda vez que Deus te colocar perto de alguém que seja oposto de você, aprenda. Não seja igual, faça diferente. Aí Deus falou, eu preciso trazer para o cenário alguém diferente, Leandro. Aí eu vou entrar na palavra. Eu preciso entrar. Existe momento que nós temos que fugir e entrar na caverna. Aí Deus agora vai chamar Davi, e Davi agora vai ser escolhido, vai agora estar diante do exército, Davi mata o gigante, Davi se torna agora uma referência, Rodinei. Vou falar uma coisa para você, pega essa daí, que nem o pega-senha fala, né? Pega essa, ele se torna uma referência. Aí Deus falou, só que tem o seguinte, eu vou tirar Saul do trono, mas se aquele exército que está com Saul não conseguiu vencer o gigante estando com ele, você acha que eu vou deixar você naquele exército? Porque tem gente que quer tomar o que dos outros para ficar com as coisas dos outros. Aí sabe o que Deus fala? O que não é para você, não adianta, Deus não vai deixar, você vai perder e não vai ficar. Aí Deus olha para aquele exército lá, 40 dias o gigante, seus irmãos estão lá, Davi, conseguiram matar o gigante? Não, Davi, entenda, Saul tinha coroa, tinha trono, tinha reinado, tinha fama, comeu bem, gostava de cabrito, gostava de comer. A Bíblia fala que Deus tem que colocar ele num lugar para se destacar. Ele entra para casa, quando ele entra para casa, o rei fica com raiva dele. Porque é assim, quando você se destaca, sempre alguém vai ficar com raiva de você. É normal. Isso é normal acontecer. Por quê? Porque toda vez que a unção de Deus fazer a diferença, você vai ter perseguição. Você acha que o diabo vai perseguir quem está até as 4 assistindo o filminho? Você acha que o diabo vai estar preocupado? Alguém que passa a noite toda no Instagram, que não lê, não ora, não jejua, que não tem uma vida com Deus? O diabo fala, isso aí é meu, rapaz, deixa isso aí para lá, rapaz. Isso aí eu não tenho preocupação nenhuma com isso não. Mas o texto bíblico vai dizer para nós que estava vindo o exército. É o único texto no Velho Testamento que diz assim, e o diabo vinha no exército ali em cima, comandando para tentar contra Davi. O diabo, ele não vai brincar. Se acha que ele está gostando da gente estar pregando a palavra toda segunda-feira, não. Ele vai enviar seus adébitos. Mas enquanto nós estiver focado em Jesus, pregando alma e não se corrompendo, o nome de Deus vai ser glorificado. Só que Jesus precisa fazer algo diferente. Olha o que vai acontecer. Existe o tempo de recuar. Fala, tempo de recuar. É a pior coisa do mundo, né? Porque a gente acha que a gente é covarde. A gente se acha frouxo.
Tem hora que a gente quer discutir, aí você tem que... Aí Deus fala, fica quieto. Tem coisa que na oração resolve. Ó, deixa a boquinha. Quando a gente vai recuar, acontece uma coisa, presta bem atenção. Davi não se deixou levar pela raiva ou desejo de vingança. Raiva e desejo de? Raiva e desejo de? Porque essas duas coisas podem destruir o propósito de Deus. Porque tem gente que só recua muitas das vezes porque criou raiva de alguém ou está com desejo de vingança. Existe a diferença de você recuar porque Deus falou, não é hora do confronto, não é hora de falar, não é hora de tocar. Tem hora que Deus está falando, está na minha mão, não tira da minha mão. Aí você vai lá e quer tirar da mão de Deus, quer fazer do seu jeito. Deus fala, vai para a direita, você quer ir para a esquerda. Aí Deus fala, entenda uma coisa, toda pessoa que tem raiva, toda pessoa que tem sentimento de vingança, ela não tem a presença de Deus. Saul poderia ter morrido na mão de Davi, ele teve oportunidade de matá-lo, mas a oportunidade pode fazer oportunista, mas para homem de Deus não. Homem de Deus não usa a oportunidade para matar alguém, para se vingar de alguém. Homem de Deus não faz isso, por quê? Porque olha para a cruz, nossos pecados estão lá, sua imoralidade está lá, seus roubos está lá, sua mentira está lá. E qual era o desejo do Cristo que está naquela cruz? Qual era a habilidade dele? Qual era o foco dele? Cristo era diferente. Quando batiam nele, ele não revidava. Quando alguém queria o mal dele, perseguia ele, ele orava. Por isso que ele diz, orai pelos que vos perseguem. A igreja de Romanos capítulo 12, versículo 9, ela foi embora. Por que ela está indo embora? Porque hoje o que tem mais no coração do crente é raiva e desejo de vingança. Aí Deus fala, como que eu vou te usar? Como que você está falando que a unção de Deus está aí na sua boca, está aí no instrumento, está aí na sua vida, está aí na pregação, se você está com raiva e está com desejo de vingança? Porque a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmo. Se eu fazer mal ao Tiago, ele é imagem e semelhança de Deus. Mas entenda uma coisa, se eu entregar ele no joelho, se eu entregar ele na oração, há um Deus que tudo pode. Só que os cristãos hoje, eles recuam porque eles estão com desejo de vingança e estão com raiva. Aí Raquel, aí não tem como. Aí o camarada se apresenta com raiva. Pastor, eu quero adorar a Deus, mas eu não gosto de fulano. Aqui não é o lugar. Vai ter que ir para o quarto secreto, deixar sua vingança e o desejo de raiva lá. Por quê? Porque não dá para adorar com um coração mentiroso. Ou você desce, tira a angústia, tira a raiva, tira esse desejo de matar alguém, de tirar a vida de alguém, ou você vai adorar na mentira. Porque eu sempre falo isso. Às vezes nós condenamos quem está no fluxo, dizendo, vai para o inferno. Está lá no fluxo, descendo até o chão, vai para o inferno. Mas você às vezes não fala com a sua mãe, está indo na igreja com essa escritura. Às vezes você tem raiva do seu irmão e você louva, adora, prega, sapateia, é a enceradeira da igreja. Mas você tem sentimento no teu coração. Do que adianta ser um cristão mentiroso? Quem é mais verdadeiro? Quem está no fluxo com um copo de uísque bebendo, mas mostra quem é? Ou quem está dentro da igreja com raiva e com sentimento de vingança? Aí nós temos que ver. Então recuar, entenda. Você não pode recuar com desejo de vingança ou com raiva. Você tem que recuar para a oração, para orar. Oh, coisa triste é isso. Oh, meu Deus. Eu já recuei assim, hein? Senhor, estão falando, estão tocando, estão querendo me matar. Teve um dia que eu liguei pro Tiago, lembro como hoje. Vou embora. Falei, não, eu sou crente, pô, tem que falar a verdade. Tiago, o negócio tá estreito, cara, vou ter que pegar aí, acordei com o sonho atribulado, vou embora. Calma seu coração, rapaz. Quando você vai pro secreto, Deus fala, calma, fica tranquilo. Quem está com você não dorme. Quem está com você não pisca. Você acredita? Aí, olha só, não tem como. Então, Davi não se deixou levar pela raiva ou desejo de vingança. Ele preferiu fugir da fúria de Saul do que mostrar sua fúria para Saul. Tem gente que fala, vou bater de frente com ele. Vai não, comigo não. Você vai bater de frente com o Senhor dos Exércitos. Por isso que eu gosto de Davi. Davi disse, quem é esse camarada aí? Um gigante? Camarada estranho, altão. Você não tem noção não quem sou eu? Eu trabalho por Deus Altíssimo.
Está olhando para o meu tamanho? Está olhando para o porrete que eu tenho na mão? Olha para você, um grandão que vai cair hoje na minha mão. Por quê? Porque eu não estou vindo aqui com raiva ou desejo de vingança. Eu estou vindo aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Olha um homem cheio de Deus que é diferente. Um homem que vai para a missão com raiva e com vingança, não vence. Aí você está na igreja, está cantando, está pregando e é raivoso. Tem que tomar vacina contra a raiva. Vacina contra a raiva de crente é palavra de Deus. Porque não gosta. Porque a palavra de Deus, ela tem que ir na sua mente, coração. Ela tem que sacudir você. Ela tem que te tirar da prostituição, da mentira, do adultério. Ela tem que tirar você do tráfico de droga. Ela tem que tirar você de dentro dos bordéis da vida. Tem que tirar você do alcoolismo. Porque se ela não fazer isso, não é a palavra de Deus. Ficar falando que você vai ter vitória é fácil. É só ir aqui, ó. Tem uma menina chamada Vitória. Vai lá chamar ela. Davi não tinha o desejo de vingança. Ele preferiu fugir da fúria de Saul. Ele recuou para que Deus pudesse agir. Olha que lindo. Quando a gente recua, nós estamos falando o quê? Deus põe a mão. Tem uma passagem dos filhos de Eli que estavam cometendo adultério, prostituição na casa de Deus. Estava cantando, pregando, estava roubando as ofertas. Aí Deus falou uma coisa com eles. Eli falou uma coisa interessante. Ele diz: se dois homens brigar, Jonas, alguém pode interferir. Se o diabo brigar com você, Deus interfere. Mas se alguém brigar com Deus, quem vai interferir? O problema é cair na mão do Deus vivo. Porque na mão dele o diabo fica quieto, as trevas ficam caladas. Por isso que Davi se arrependeu do adultério. Por quê? Deus falou com ele: não é o diabo que vai você, não é os moabitas, não é os filisteus, não é agora ninguém. Só porque você matou Urias eu vou visitar sua casa. E ali não era ninguém de fora não, era o próprio Deus dizendo: eu vou entrar lá. Eu não entrei para dar o trono. Eu não entrei para dar benção, eu não tirei das malhadas, eu não tirei lá das trevas, eu não trouxe para cá, da mesma forma que eu trouxe. Eu lembro de Noé, as mesmas águas que conduziram o barco tranquilo, mataram muita gente lá fora. Aí Deus está dizendo uma coisa para nós importante, e aí nós temos que entender. Você deve recuar sim, você deve ir para trás sim, tem hora, mas você tem que recuar dizendo: Senhor, toma frente, eu não quero saber se vão me matar, se vão vir com tanque de guerra, se vão vir de qualquer jeito, porque a palavra de Deus diz: ainda que um exército se acampe ao meu redor, não temerei, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Está pensando que eu tenho medo de qualquer coisa? O grandão da Galileia está aqui essa noite. Agora, se você não confia, o problema é seu, não confia nele. Porque da onde Deus nos tirou, tem que confiar nele mesmo. Confiei nos amigos aí, não voltaram até hoje. Primeira coisa que você tem que entender: crente com raiva, crente com desejo de vingança, Deus não vai dar vitória para ele, vai tratar ele, vai amassar ele, vai quebrar ele. E caco não contende com oleiro. Então ele recuou para que Deus pudesse agir. O que Davi entendeu? Entendeu que a justiça não deve vir por mão humana. A justiça tem que vir da parte de Deus. Aí você vai lá, Deus está falando: fica quieto no seu casamento, fica caladinho. Não, eu tenho que falar, pastor, eu não aguento. Então segura o refrão, quando você for falar, o problema é seu. Quando você tomar atitude, você tem que se responsabilizar pela sua atitude. Agora, quando o teu Deus toma a atitude, é diferente. Sim ou não? Olha a atitude de Deus. Deus vai fazer o seguinte, Saul está perseguindo um camarada para matar ele. Deus prometeu para ele um trono. Deus prometeu para ele falou: você vai ser rei, já te ungi, trouxe o melhor profeta, você é um homem de Deus. Você vai reinar, mas primeiro você tem que aprender com os erros de Saul. Por isso, todas as vezes que eu vejo alguém tropeçar, eu aprendo alguma coisa. Eu não critico, por quê? Porque eu sei que eu posso cair do mesmo jeito. Mas eu aprendo. Sim ou não? Olha o que o texto vai dizer para nós, presta bem atenção. A Bíblia vai dizer que Davi está fugindo. Aqui ele é um fugitivo. Ele não é alguém que está com o exército, ele está fugindo sozinho. Saul está atrás dele para matar ele. Ele fugiu, ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, mas de Saul ele está fugindo.
Ele está fugindo de alguém que ele poderia enfrentar cara a cara. Mas aquele homem foi levantado por Deus. Era um ungido. Era alguém que Deus escolheu para dar exemplo. A Bíblia diz que Saul entra numa caverna para se esconder. Ele entra para dormir. Ele entra para ficar lá, porque a luta estava intensa. Quando Saul deita para dormir, Davi aparece. A Bíblia diz que Davi desce, corta a orla do manto. E a oportunidade, a ocasião para matar Saul estava ali. Mas ele estava com desejo de vingança? Não. Você já imaginou se Deus fosse se vingar de todas as atrocidades que a gente faz? Quem aqui comete pecado aqui, levanta a mão. Porque quem não comete, meu amigo. Agora imagine se Deus fosse te punir pelo adultério que você cometeu. A prostituição, a mentira, o roubo, tudo que você fez. As cadeiras, será que nós estávamos aqui? Se Deus fosse se vingar, então Deus não pensa como a gente pensa. Quem está entendendo da glória a Deus? 8h49 ainda, está cedo. Então, entendendo que a justiça não deve vir por mãos humanas, mas pelo tempo de Deus. Então, na caverna vai acontecer uma coisa. Quem entra na caverna, muitas vezes pode fazer duas coisas. Ou ora, ou dorme. Ou descansa. Sim ou não? No momento que você está vivendo de caverna, o que você está fazendo? Você está descansando ou você está orando? Você está descansando ou está orando? Porque se você estiver orando, você vai aprender uma coisa. No momento da angústia, de perseguição da sua vida, você entendeu que o poder, que a força, que tudo que você está vivendo não está nas tuas mãos, está na mão de Deus. Quando ele entra naquela caverna, vai acontecer uma coisa que deveria acontecer com todo líder que não tem muitas das vezes visão espiritual. Presta bem atenção. Em momentos de perseguição, a estratégia não é lutar e nem se justificar, é render-se a Deus. A gente se rende a Deus. Qual que é a maior dificuldade nossa? Você vai ver uma coisa que acontece muito. Eu ligo lá no canal 7. Você tá saindo, o cara está saindo para trabalhar, vem um ladrão, aponta um revólver e fala: passa tudo que você tem. O cara te rende, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas aí Deus bate na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí Deus fala no Kawaii, TikTok, Instagram e fala. Aí Deus fala: se rende a mim. Eu não coloquei uma arma na sua cara para te parar, para você entender que eu não preciso tomar nada teu para você entender que você precisa falar comigo. O problema é que a gente não se rende mais. A gente não se entrega mais. Aí a gente vem ao culto como se a gente estivesse vindo a qualquer lugar. Aí Deus está falando para nós, ó, eu não quero que você venha só na segunda-feira, terça, no DNA, na quarta, não. Eu quero que você se renda a mim. Porque é eu que posso te curar, eu que posso te salvar, eu que posso transformar, eu que posso mudar a sua vida. Só que o problema, Ricardo, é que a gente não se rende, a gente não. Mas se alguém chegar e meter um revólver na sua cara, você levanta a mão, tira a mão do bolso e dá o que tem. Aí Deus fala, às vezes pela força você entrega tudo o que tem. Aí às vezes Deus permite coisas acontecerem. Aí Deus fala, quer ver ele se render? Tá lá uma benção, andando de mão dada, um amor, tá uma maravilha o casamento. Aí Deus fala, vou deixar ele decepcionar ela. O meu camarada vai para Deus. Senhor. Deus fala, rapaz, o camarada estava bem até agora. Se rendeu, foi para Deus. Você não precisa chorar, você não precisa perder, você não precisa ter esse tipo de coisa na sua vida para você aprender que você precisa estar de joelho dobrado. Que você não tem que vir para a igreja somente para receber, você tem que vir para a igreja para entregar para Deus a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Você tem que sair de casa dizendo, Senhor, eu vou lá hoje, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, mas eu estou aqui para entregar nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor, e o meu coração. Porque o culto começa em casa. Se você saiu de casa com sono aqui, você vai dormir. Mas se você não ora lá, se não tem altar lá, se você não lê lá, você não vai ler aqui, aqui vai ser exibicionismo. Se não canta lá, não jejua, não ora, se não faz lá, não vai fazer aqui, porque altar, hoje em dia ele foi banido, isso aqui é púlpito. Altar começa dentro da tua casa, dentro do teu coração, na tua vida, com a tua família. Quando você olha para os teus filhos, você olha para a tua casa e você fala, Senhor, obrigado, Senhor, eu poderia ser um canalha, mas hoje eu sou um homem de Deus e uma mulher de Deus. Do
que adianta, meu irmão? Vamos parar de viver enganado. Não adianta nós vestirmos a melhor roupa, chegar no culto e dizer que Deus está conosco, mas continuar na mentira, continuar matando, fazendo as pessoas tropeçarem. Não, Deus não quer isso da gente. Ele quer que a gente se renda, Ricardinho. Tem hora que a vontade de abrir a porta e falar, eu vou falar meia dúzia de groselha para alguém. Deus fala, fecha a porta, que eu que mando na tua vida. Já que te dei a porta para você entender que da porta para dentro eu que mando, da porta para fora também. Você tem que se render diante da presença de Deus. Orar. Quando você vai orar, você aprende a ter confiança. Eu sempre estou falando isso aí. Eu sempre brinco com o Jonas aqui, meu amigo. Confiança é oração. E oração tem hora que é difícil. Quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Tá vendo como é poucos? Oração, dói o joelho? Não, não dói não. A gente fica lá na mão, maravilha, né? Só que o problema é, nós estamos numa geração que fala muito e ora pouco. Nós estamos com uma geração que fala do... eu tenho um conhecimento de tal coisa, mas não tem profundidade nas coisas de Deus. Eu estava olhando isso e falei, Deus é maravilhoso. Deus, Ele quer que a gente confia. Porque quando você começa a orar, é uma coisa transformadora. Eu entro para o quarto, eu falo, Deus, eu não queria estar aqui, Pai. Minha vida está difícil. Se eu pudesse, Senhor, eu tinha pegado uns 3, 4. Se eu pudesse, Senhor, e eu não fico com, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não fico com essa ladainha. Não fico pregando para Deus, a sua palavra diz. Não, Ele conhece a palavra dele. Mas Deus quer ver eu me derramar na presença dele. E aí quando eu não tenho palavras, os meus olhos, o meu coração chora. Quando eu falo, Senhor, a minha vontade é sumir, é desaparecer. Deus fala, para onde você vai? Se você for para o Japão, eu estou lá. Para os Estados Unidos, eu estou lá. Para a África, eu estou lá. Não tem como fugir da minha presença. Só que o problema é que a gente às vezes acha que Deus não está nos olhando. Quando eu entro no meu quarto, me recolho em oração. Aí eu falo para ele, nem bate na porta. Aqui é como um fio de cabelo, se bobear, corta. Só que o problema é, se você tem intimidade com o dom, mas não tem intimidade com Deus, do que adianta ter um dom, se você não tem intimidade com o dono do dom? O que Deus quer de nós é intimidade. Aí quando você, de joelhos, você começa a orar, aí vai voltando a confiança. Aí Deus vai falar, levanta. Você não está pregando nada hoje, mas amanhã você vai pregar melhor. Você, hoje vai vir alguém pior do que você, agora você vai orar e as coisas vão acontecer. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza que a gente está sentindo. Confiança. Aí ele diz, não se justifique, entre, feche a porta do quarto, fale com Deus no secreto, que Ele vai te recompensar no meio do público. Quando você aprende a confiar, você sai desse marasmo que você está vivendo. Você sai dessas desculpas que você está dando. Quando você aprende a orar, você não fica dependendo de ninguém. Você começa a dizer, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo pão, obrigado pela minha família. Está difícil hoje, mas ainda vai melhorar, Senhor. E as lutas fazem com que você saia dali como um homem guerreiro e vencedor das suas batalhas. Só que o problema é que a gente não ora mais. A gente fala dos heróis da palavra de Deus, mas não oramos mais, besouro. Não conseguimos mais deixar de lado alguns momentos e deixar umas horas para Deus. A gente fala, mas não fala mais com Deus. Você fala com o amigo, fala no WhatsApp, fala no Instagram, você faz o vídeo, você faz tudo o que você tem para fazer. Aí Deus fala, mas Ele não fala mais comigo. Aí Ele vai dizer, não se justifica. Orar é confiar. E quem confia no tempo de Deus, recebe o que plantou. Sabe por que tem gente que não está recebendo? É porque vem, é assim, essa é uma das maiores farsas que existe na igreja. Quando está ruim, vem buscar Deus. Quando está bom, nem aparece. Quem é mais interesseiro? Imagine se um amigo te tratasse assim. Você só me procura quando você precisa. Quem está entendendo da glória a Deus? Tem uns 7 minutos ainda, hein? A importância de ver o potencial dos outros.
Davi entrou numa caverna de Adulão. Caverna de Adulão. Aí você vai ver lá essa caverna, o complexo de caverna. Davi está fugitivo, Leandro. Quando ele entra na caverna, ele pensa, estou escondido, estou guardado. Só que quando ele entra lá, a primeira classe que ele vai encontrar é pessoas com problemas e dificuldade. Olha aqui, ó. A caverna de Adulão foi um lugar de homens endividados. Quem está com dívida aí da glória? Aí, vamos lá. Quem está conseguindo pagar as dívidas aí da glória? O problema é, a gente tem que trabalhar para pagar as dívidas? Sim ou não? Quem é cabeleireiro tem que cortar cabelo. Quem é pedreiro tem que trabalhar. Sim ou não? Quem é faxineira tem que ir. Quem é empresário tem que ir para a empresa. Aí a gente se mata para pagar a dívida. Sim ou não? Mas e o céu? E a dívida que a gente está devendo? Aí Deus fala, pegou o trem, de manhã às 5 horas, ele foi para o trabalho, Ricardinho, ficou o dia todo, ficou, almoçou, aí depois ele já voltou para casa, dormiu, aí Deus fala, não falou comigo hoje. Ele correu o dia todo para pagar a dívida dele. Comigo ele não consegue falar. E o engraçado é, o patrão não está nem aí para ele, o patrão usa ele como máquina, para muitas das vezes ele só receber o recurso, agora eu dou o ar, eu dou para ele a vida, eu dou para ele tudo, e ele não consegue entrar no quarto para falar comigo. Ele não consegue orar, ele não consegue falar comigo. Mas quando ele vê o patrão, ele fala, olha aí vem um homem, esse homem é respeitado. Aí Deus fala, seu bajulador. Deixa eu dizer para você, quando Deus vê você lá naquela caverna, falando com Ele, chorando e dizendo, Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu estou respirando, obrigado por tudo que eu estou vivendo, aí Deus vai derramar as bênçãos sem medida sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus não é justo para ver o nosso trabalho e não nos recompensar. A maior recompensa de Deus para mim e para você, Tiago, é saber que nós vamos herdar a vida eterna. Se você fechar o olho, seu carro vai ficar aí, sua casa vai ficar aí, aquele que você idolatra vai ficar aí. Mas se você tiver com Deus, você vai fechar o olho e vai entrar na glória com Ele. Não se apega a nada nessa terra, porque tudo passa. Tudo é passageiro. Aí ele vai dizer para nós uma coisa importante. Há um potencial. Ele vai entrar numa caverna e a primeira coisa que ele vai ver é pessoas com dívida. Aí, quando você vem ao culto, acontece isso, Leandro. Ó. Pastor, eu não pude fazer porque eu estou endividado. Você está endividado? Eu também estou. Pago água, luz, telefone, estou devendo. Tem gente me cobrando, tenho que pagar. Mas se eu não tiver de joelho, quem é que vai me sustentar? Então quer dizer que a prioridade é o homem, não é Deus? Você paga dívida? A sua desculpa para falar com Deus, você não tem tempo para orar porque você está trabalhando para pagar dívida? Quem vai ter o tempo para comprar seu caixão quando você morrer? Você vai ter tempo para escolher a roupa quando você morrer? Aí Deus está falando assim, ó, eu quero o tempo para mim. Eu criei o tempo para você viver, mas também criei o tempo para você me adorar. Aí acontece isso. A caverna de Adulão foi um lugar onde os homens endividados e amargurados, rejeitados pela sociedade, uniram-se a Davi. Aí eu quero mandar um recado para os fariseus de plantão. Não interessa se você chegou aqui na droga, na prostituição, na mentira. Se você chegou aqui assim, louve a Deus por isso. Por quê? Você vai chegar desse jeito, mas vai sair transformado, porque a palavra vai te mudar. De alcoólatra você vai passar a ser pastor. De ladrão você vai começar a ser um homem de Deus. Você vai rasgar o papel, vai rasgar tudo que tiver que rasgar, porque o nome do Senhor será glorificado. Deus arranca da onde tiver. Não existe facção para Deus, não existe nacionalidade. Deus não precisa de passaporte. Deus não precisa. Quando Ele quer entrar, Ele tira da mão do homem mais perigoso que acha que é na terra. Nabucodonosor teve um império na terra que todos respeitavam, e a Bíblia diz que Deus fez ele comer como animal da terra, para ele entender que não era ele que comandava, porque quem comanda a terra ainda é o Senhor dos exércitos. E louve a Deus quando alguém arrancar a sua cabeça, atirar em você, matar você por causa do evangelho. Porque se você morrer no infarto, se você morrer do jeito que você está, você não entrará na glória. Mas se você morrer pregando, se você morrer evangelizando, se você morrer fazendo a vontade de Deus, saiba que você terá uma coroa no reino de Deus. O Espírito de Deus está aqui neste lugar.
Deus quer tirar você desse marasmo. Deus não quer as suas desculpas mais. Pastor, eu estou endividado. Deus é as minhas dívidas. Deus quer que você deixe esse boleto e vai orar. Entra pro quarto, deixa esse carro velho, deixa essa casa velha. Por quê? Porque eu quero salvar você. Eu quero batizar você. O Espírito Santo quer transformar você. Kabadai, Urushei Arabadarai. Você não tem tempo para mim. Kabadarassui. Mas quando as dores vêm, você vai lá no médico e arruma um tempo para o médico. Arassui Erebadarai. Você não tem tempo para mim, mas quando você precisa comprar uma roupa, você vai lá no shopping comprar. Karassui Erebai. Você não tem tempo para mim, mas quando acontece algo que é para maravilhar a sua vida, você para tudo o que você está fazendo. Porque se um artista agora parar e falar, ó, vem aqui, que eu preciso falar com você. Não, vamos deixar tudo aqui que fulano está chamando nós. Aí Deus bate todos os dias no seu coração. E Deus fala para você, trata sua mãe melhor, trata sua esposa melhor. Sai das drogas, sai da mentira, sai de tudo que não presta. Porque isso vai te levar para o abismo. Naquela caverna tinha o que a sociedade rejeitou. Porque para a caverna só vai realmente esse. Por isso que é bom chegar aqui, ó. Pode chegar assim. Endividado, amargurado, rejeitado pela sociedade. E o texto diz que eles se uniram. Eles se uniram a quem? A Davi. Característica de líder. Quer liderar alguém bancando você é fácil. Quer mostrar sentimento? Pega alguém que não tem nada para te oferecer e cuida. É fácil fazer por alguém que te dá um carro, uma casa. Presta bem atenção na palavra. Quem está entendendo da glória a Deus? Foca aí, presta atenção. Não sai do alvo não. Deus vê o coração e não a aparência. Como está seu coração essa noite? Como está seu coração essa noite? Você chegou bem vestido. Você colocou o perfume. Colocou a sua melhor roupa. Seu coração não melhorou? Você acha que Deus se importa? Samuel entra na casa. E a primeira coisa que ele faz é olhar para os irmãos de Davi como se ele fosse escolhido. Deus falou para Moisés, para Samuel, se põe no seu lugar de profeta. Só olhe aquilo que eu te mostrar, não aquilo que você quer ver. Eu não olho como o homem olha. Presta bem atenção nisso. Endividados, amargurados, rejeitados pela sociedade. E Davi se uniu a eles. Deus vê o coração e não a aparência. E Davi, com fé, discernimento espiritual, enxergou o potencial neles, formando o seu exército pessoal. Aí Deus falou, Davi, presta atenção. Olha a diferença desse exército para o exército de Saul. O gigante se levantava, ninguém derrubava. Agora se levanta contra 400 pessoas amarguradas. Se levanta contra 400 pessoas endividadas. Rapaz, um dia nós estávamos ali num culto, tacaram uma pedra. Eu falei, rapaz, ainda bem que essa pedra não pegou. Porque a pior coisa do mundo é lidar com alguém que tem um exército igual o de Davi. Porque os amargurados, endividados, o cara já está cheio de problema, você mexeu com ele, você arrumou outro problema. Os camaradas estão lá sofrendo naquela caverna e vem Davi com um espírito de liderança e fala assim, ó, peraí, não, essa dívida não vai acabar não, mas nós vamos sair daí, por quê? Porque nós vamos formar um exército sim, de ex-alcoólatra, de ex-traficante, de ex-prostituta, de ex-ladrão, e é assim que vai ser as pregações, ó, nós estávamos lá, mas Jesus nos libertou, nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados, porque é assim que ele faz. Só que para apresentar o exército para Davi, Deus teve que trazer a fuga para ele. Teve que trazer o deserto para ele. Teve que trazer a caverna para ele. Deus vai te apresentar pessoas boas em momentos difíceis. E nem sempre elas vão ter o que oferecer a você. 9:7, vou terminar. Davi era um homem de muita solidariedade e apoio. Presta bem atenção, por favor. Em momentos de sofrimento, como a caverna de Adulão, as pessoas que enfrentavam problemas ruins podem encontrar consolo em outras pessoas. Sabia disso? Você tem Deus? Aí é isso que eu fico mais triste às vezes na igreja. Camarada canta, prega, fala que está na igreja. Aí sabe o que acontece?
Ele encontra alguém que está com problema, com dificuldade, e ele não ajuda. Ele tem Deus na onde? Onde ele aprendeu algo com Deus? Porque a palavra de Deus nos diz que se eu estava sofrendo, encontrei alguém que me ajudou, o que eu tenho que fazer? Não é fazer o que fizeram comigo? O problema é, hoje em dia as pessoas se levantam e vê outro em vez de ajudar. Não, mas eu quero fechar a minha panela. Para quem quer? Eu quero. Não. É melhor você ficar igual o sacerdote. É isso. Para subir. Querer mandar a sério. A caverna de Adulão também mostra como aqueles que foram rejeitados pela sociedade, no caso de Davi, foram resgatados a se juntar a ele o valor da presta bem atenção, presta bem atenção. O camarada está jogado nas drogas, nós somos casa de recursos. O camarada está jogado nas drogas. A roupa dele é ruim. Porque as pessoas não querem usar o que é mal, querem usar o que é bom. Não é assim? Só que presta bem atenção. É nesse momento que você tem que entender quem Deus te apresenta. E como você também vai agora viver depois disso. Quando nós chegamos na casa de recuperação, a família é destruída, Simone. É cada história, ó. Meu pai era top, eu tinha carro, tinha tudo. Tinha gente que tinha tudo, mas as drogas devastou a vida da pessoa. Aí a família destruída, filho destruído. Aí você pensa que você ajudando no camarada, você está ajudando a igreja. Não. Você está ajudando a mãe dele, você está ajudando o pai dele, está ajudando o filho dele. Você está pensando que uma mãe, que quando ela está em casa, aí o filho chega e fala: mãe, eu fui um culto ali, e Deus mudou a minha vida, mudou o meu pensamento, eu vou te valorizar mais. Quando o marido chega em casa e fala: não vou te bater mais, não vou trair mais. Porque quando você vai ao culto, que a palavra de Deus é pregada, você vai chegar em casa diferente, meu irmão. Aí a sua família vai mudar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que meu filho chegou dando glória a Deus. Antes ele chegava cantando música imoral, mas agora ele chegou cantando louvor. Ele chegou agora dizendo, falando que vai trabalhar e que a vida dele mudou. Por quê? Porque quando Jesus entra, ele entra na tua vida, atinge sua família, seus filhos, sua casa, ele atinge tudo. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. E aqui eu termino. Se na caverna de Adulão era para Davi entrar para resgatar aquelas pessoas, também era um lugar de treinamento. De treinar? Meu Deus, a pior coisa do mundo é treinar gente teimosa. Oh, Jesus Cristo! Gente que teima, você fala 40 vezes, ela não está ouvindo. Você fala, não é assim, a palavra ensina assim, mas ele não está ouvindo. Mas olha aqui, ó, entenda. Há um tempo de esperar o aprendizado. Você não dá um carro para o seu filho de 5 anos, porque ele ainda não está no tempo de receber aquilo. Então tem gente que vai andar do nosso lado, é menino. Então vai usar chupeta, vai tomar mamadeira, vai andar com nós, menino. Mas tem gente que já é homem. Homem é comida sólida, é feijoada, é mocotó. Então quem não gosta da palavra, pode se retirar, pode ir embora. Para os meninos nós vai dar leite, mas para os homens vai ter que comer mocotó, vai ter que comer palavra, vai ter que aprender a respeitar a mãe, respeitar o pai. Vai entender que não é entrar lá para dentro da igreja e achar que cantou e pregou, que é isso não. Vai ter que sair das vielas, vai ter que sair dos becos, vai ter que parar de mentir e andar como um homem de verdade. Porque é fácil você ser homem. Eu acredito em Deus fumando maconha, eu acredito em Deus mentindo, eu acredito em Deus se prostituindo, é fácil. Agora acredito em Deus. Anda com a Bíblia debaixo do braço, quero ver se você é homem. É fácil andar com um revólver na mão, é fácil dizer, eu sou de tal facção. Anda com a Bíblia debaixo do braço e diga assim, eu sou um homem de Deus. E deixa que a tua história impacte as pessoas, não por aquilo que você era, mas por aquilo que você está sendo transformado agora. Para de impressionar. Não adianta chegar com a Porsche de 1 milhão e ainda não ter a presença do Espírito Santo. Não adianta ter um cordão de ouro e não ter a presença do Espírito Santo. Ele está dizendo para Santinês hoje, o que importa é a presença do Espírito Santo. Porque ela não muda cordão, ela não dá carro, a presença muda caráter. Aí se ele quiser, ele dá casa, carro, ele dá o que ele quiser.
Araçui erebadarai. A caverna é um período de aflição, o deserto espiritual, que em vez de ser uma sepultura para nós, é um lugar de aprendizado. Obrigado, Senhor, pelos dias de angústia. Obrigado, Senhor, pela luta. Obrigado para mim, Senhor, fazer entender que eu não dependo do meu braço. Mas obrigado, Senhor, que eu sei que tinha gente que ia morrer, mas agora vai para a glória. Eu sei que tinha gente que ia descer a sepultura, mas não vai mais. Por quê? Porque Jesus entrou para batizar. Jesus entrou para mudar. Jesus entrou para transformar. Araçui erebai. Ele está aqui hoje dizendo para nós: é noite de transformação. Eu quero arrancar o álcool da sua veia. Eu quero arrancar as drogas da sua veia. Eu quero mudar a tua vida. Arabaçui. Se você cair, Ele vai levantar você. Não tenha medo não. Ei, pastor, eu escorreguei. Vem, eu vou pegar na tua mão. Por quê? Porque enquanto houver vida em você, há esperança. Eu sei quantas vezes eu sentei numa igreja e olharam para mim porque eu usava um boné, porque eu participava de alguma coisa que era criminal. Mas eu sei também que chegou homens doidos que disse assim: vou andar com você, sua história vai ser outra, sua vida vai ser outra. Ainda há homens que acreditam nisso. A caverna é só um período de aflição, deserto espiritual que em vez de ser uma sepultura serve como uma faculdade. Deixa eu falar uma coisa aí, vou dar um recado. Posso dar um recado, né? Os pregadores fazem isso, eu vou fazer isso aí, né? Vou dar um recado. Eu não vou morrer, eu estou me informando. Faculdade é mais difícil. Não estou no período de passar pelo AEOU. Estou no período da faculdade, exige mais. Quem faz faculdade aqui, levanta a mão. É difícil, não é, fazer uma faculdade? Vai entregar matéria. Estou na faculdade. Faculdade com Jeová é ser sustentado por Ele. Faculdade com Jeová é: não vai usar roupa que quer. Não vai comer o que quer. Não vai fazer do seu jeito, vai fazer do meu jeito. Faculdade com ele é isso. Agora, menino não. Menino ainda tem que estar na 5ª série. Tem que estar aprendendo de outro jeito. Ainda recebe recado. Sabe o menininho que toda hora a professora tem que ligar: seu filho está dando trabalho lá. Que bom, pode reclamar para nós. Por quê? Porque ele tem pai espiritual para cuidar dele. Agora, a faculdade é para homem, rapaz. Faculdade é para quem quer um futuro diferente. Faculdade é para quem quer se formar. E a faculdade com Jeová é Deuteronômio 8. Vai ter que andar no deserto, vai ver escorpião, serpente. Vai aprender que pedra para você muitas das vezes vai ser pão. Faculdade é diferente. Carabaçu e Arabai. Se coloca de pé. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Assim como Davi, após a aflição e a perseguição na caverna, tornou-se rei de Israel, Deus não vai dar coroa para quem não tem faculdade com Ele. Deus vai dar coroa para quem tem faculdade. Quem está se alistando no exército de Cristo, dá glória a Deus aí. Isso aí foi fraco. Dá glória a Deus. Porque Ele está aqui hoje, Ele vai te formar, Ele vai te moldar, Ele vai transformar. Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor.